Oi, eu sou a Mari e esse é um canal voltado exclusivamente para você que é filho cuidador ou cuidador familiar. Aqui a gente trata de algumas questões e assuntos que são totalmente pertinentes a essa rotina de cuidar de alguém. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como pedir ajuda. Muitos dos filhos cuidadores que eu conheço, eles estão tão inseridos nesse papel que eles não conseguem se ver fora daquele momento. Eles não conseguem imaginar uma maneira de transferir um pouco dessa responsabilidade. Eles até querem, mas têm dificuldade em tomar algum tipo de ação que realmente direcione e leve eles para essa ajuda necessária. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: descubra o que eles podem fazer e deixam que façam. Essa frase não tem muito contexto com a relação de cuidados, mas ela fala muito sobre você delegar aquilo que se pode fazer. A primeira questão que eu acho que deve ser olhada com atenção é você abrir o leque, né? Você precisa abrir o leque para as oportunidades de ajuda que você pode receber. É claro que se você tem irmãos, eles vão ser os primeiros a serem solicitados. E, inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre essa relação de irmãos, como conversar, como fazer essa divisão de tarefas, tá? Mas, nesse momento agora, eu tô falando para você que, de repente, se sente tão absorvida por isso que não consegue imaginar o fato de que você precisa receber essa ajuda. Então, abra o leque para essas coisas. Se você não tem irmãos, tente procurar alguém da família, um amigo próximo, alguém que possa realizar algum tipo de tarefa para você, que possa te ajudar com algumas coisas, às vezes as mais simples possíveis, né? Como ir ao supermercado, ir à farmácia, de repente passar algumas horas com essa pessoa que você cuida, com seu pai, com a sua mãe, para que você possa dar uma caminhada, para que você possa fazer algum exercício físico, né? E por que eu falei de abrir o leque, né? Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não tenho irmãos, eu sou filho único, eu já tentei de tudo com os meus irmãos, eu não consegui ajuda. Enfim, por exemplo, se você tem filhos, se você tem o seu marido, todas essas pessoas precisam estar envolvidas nesse cuidado. Isso não é uma responsabilidade somente sua. Quando você assume o cuidado com seu pai, com a sua mãe, e você tem a sua família, marido, filhos, entende-se ali que naquele contexto todo mundo deve colaborar. É extremamente importante que você coloque cada pessoa para fazer algum tipo de atividade. Que seja passar algumas horas, fazer uma companhia, hoje ajudar com a comida, amanhã ajudar com a limpeza. Você já está nessa rotina de cuidar. Então você não pode englobar todas as outras coisas que tem nesse universo só para você. É importante fazer com que todos participem. Outras pessoas que podem ser envolvidas nesse cuidado são seus amigos próximos ou um parente, porque muitas vezes a gente tem um preconceito de que as pessoas não querem se envolver, mas muitas delas querem, e você pode até se surpreender se você aprender que tem que pedir ajuda. Existem coisas dentro da sua rotina que você pode delegar e você consegue transferir para outra pessoa, e quando a gente está falando de um amigo, você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, mas que de alguma maneira traga para você algum tipo de benefício. Uma outra questão que eu acho que tem que ser muito bem esclarecida quando a gente fala em pedir ajuda é que você precisa ser claro, seja claro e objetivo no tipo de ajuda que você precisa. Porque às vezes muitas pessoas querem ajuda, mas elas esperam que as pessoas digam para elas o que pode fazer. Então, quando você for pedir ajuda para alguém, seja muito clara: eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. Exatamente aquilo que você precisa. Porque se você esperar que a pessoa, você colocar ali para ela um leque de coisas para fazer, falar assim: em qual que você pode me ajudar? Talvez a pessoa não te responda, ou talvez ela te enrole, e daí não siga com aquele processo. Então seja bem clara. Você pode fazer isso por mim? Você poderia me ajudar com aquilo? Você poderia me ajudar naquele dia? Então seja bem clara e objetiva nos pedidos de ajuda, e isso melhora muito as respostas. E mais uma coisa que é importante você entender nesse processo de pedir ajuda é que você vai receber alguns nãos e eles não podem te parar. A verdade é que um vendedor, para ele chegar a fazer uma venda, para ele fazer uma venda, de repente ele atende 20 clientes ou até mais. Então não espere que de repente na sua primeira tentativa, na sua primeira abordagem, que tudo seja um mar de rosa, que todo mundo balance a cabeça e diga sim, eu aceito. Isso pode não acontecer. Isso pode não acontecer dentro da sua casa, isso pode não acontecer de repente com um amigo fora, mas que essa atitude não pare você,
Porque às vezes a pessoa pede uma primeira ajuda e ela recebe uma negativa e ela fala, eu não posso mais pedir para ninguém. Não, você vai ouvir alguns nãos, isso é normal, você precisa ter resiliência para falar, eu ouvi um não, mas daqui a um tempo eu vou pedir de novo, eu ouvi um não, mas eu vou pedir para outra pessoa, eu ouvi um não, mas eu vou tentar explicar um pouco melhor a minha necessidade. Então, ouvir um não, às vezes, pode parecer o fim do mundo, mas ele não é. É preciso que você recupere a energia, a força e tente mais uma vez. Desistir na primeira negativa geralmente é um erro muito comum. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões e te feito encorajado a você a pedir ajuda para algumas pessoas, pedir ajuda em algumas questões ou algumas situações, para que você não fique tão sobrecarregada e tão sem tempo para cuidar do bem que mais importa dentro de todo esse contexto, que é você mesma. Um grande abraço.